agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede nesta noite. Louvar o nome do Senhor pela vida do nosso querido irmão evangelista, pastor Nedson, segundo dirigente desta congregação, bem como louvar a Deus pela vida do irmão presbítero Elton. Enfim, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que se encontram presentes aqui nesta noite. Meus irmãos, para a nossa meditação, livro do profeta Isaías, capítulo de número 13. Aliás, capítulo de número 43. Esse capítulo é um capítulo riquíssimo que tem alguns versículos considerados como versículos-chave. E o Senhor, alguns dias, tem bradado em meu coração através deste versículo, que é o versículo 13, capítulo 43 do profeta Isaías, versículo de número 13, que diz assim o texto sagrado: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Repito o versículo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, reunida conosco nesta noite, o livro do profeta Isaías, conhecido por nós como o profeta messiânico, foi escrito possivelmente nos meados dos anos 740 a 700 anos antes de Cristo. Interessante, meus irmãos, que Deus chama o profeta Isaías também com uma outra finalidade. Finalidade esta que era advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio e para garantir no futuro, após o exílio, que o povo voltaria a receber as bênçãos vindas da sua parte sem precedentes. A confiabilidade de Isaías foi demonstrada pelo cumprimento de suas primeiras profecias, feita antes do seu livro ser escrito. As maravilhas, predições de Isaías sobre o fim do exílio de Babilônia ou babilônico e também a restauração, certamente ela viria a acontecer. Mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios iriam desfrutar dessas bênçãos
que viriam futuramente. Fizemos uma leitura bastante interessante no capítulo 43. E vale a pena ressaltar nesta noite, meus irmãos, que Deus, Ele vai usar a boca do profeta Isaías para dizer àquele povo, para falar àquela nação, que somente Deus é que teria condição de resgatá-los. Somente Deus teria condição de resgatar aquele povo das mãos opressoras. Observe comigo, no versículo de número 1 do capítulo 43, Deus vai usar a boca do profeta para falar da seguinte maneira: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus, Ele vai falar para o povo que criou. Deus vai falar para a nação que formou. E Deus ainda vai mais dizer que chama pelo nome e diz: não temas, porque vocês são meus. Então vale a pena nós fazermos uma aplicação nesta noite para a igreja que se encontra aqui presente, bem como para aqueles que se encontram online, participando deste culto. Há um comando de Deus para dizer para nós nesta noite, que nós não venhamos temer. Por quê? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos chamou pelo nosso nome e disse para nós: não temas, porque você é meu. Ou seja, quando nós passamos a depositar a nossa confiança em Deus, certamente Ele vai nos dar possibilidades de caminharmos seguramente nele. Embora que surja alguns empecilhos, acredite, Deus, Ele está com você. Deus, Ele está comigo. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele vai estar com o seu povo para livrá-los. Aleluia. A prova disso, irmãos, está no versículo de número 2, onde Deus se utiliza da boca do profeta para dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama
arderá em ti. Glória a Jesus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, assim diz o Senhor. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Acredite, isso me fez lembrar de Israel quando vinha saindo do Egito. Elton falou aqui algumas coisas que aconteceu quando o povo estava lá aprisionado, vivendo de maneira escravizada. Mas eu quero dizer a vocês que quando o povo de Israel se depararam com aquele grande mar, logo após deixar o Egito, diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que foram procurar Moisés. E o interessante é que logo depois deles serem testemunhas oculares daquilo que Deus tinha feito por intermédio das 10 pragas que Deus tinha mandado sobre o Egito, para que o povo visse a manifestação da glória de Deus por intermédio daquelas pragas. O povo teve a ousadia de chegar diante de Moisés e prestar reclamações. Por que eles fizeram isso? Porque ali eles já estavam de frente ao Mar Vermelho. E você sabe perfeitamente que Faraó, juntamente com o seu exército, estava se aproximando deles. E eles foram indagar a Moisés, foram reclamar a Moisés. Agora uma coisa me chama a atenção, é que Moisés, ele vai responder a ele da seguinte forma. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 13, no versículo número 13, do capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, permaneceis firmes e vereis o que Iavé, ou seja, o Senhor, há de fazer ainda hoje para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais tornareis a ver. Ou seja, Moisés, ele vai dar uma palavra de encorajamento para o povo que estava com medo. No versículo de número 14, a Bíblia Sagrada vai dizer da seguinte forma, que Moisés vai dizer para o povo: o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, calai-vos ou acalmai-vos e ficai calado. Em outra versão, a Bíblia Sagrada está dizendo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nesta noite eu tenho algo para dizer para você, mediante as coisas que vêm acontecendo na sua vida. O Senhor manda eu te dizer nesta noite: não se apavore, não se desespere, porque o Senhor é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que está pelejando por vós. Vocês não têm que falar nada, apenas ficar calado, porque o Senhor, Ele está trabalhando em prol de cada um de vocês. E concernente ao contexto daquela época, Moisés estava dizendo para o povo: vocês nunca mais irão ver este exército, porque a partir de hoje
é o Senhor que vai tomar a frente, é o Senhor que vai fazer com que cada um desses que vocês estão vendo aí, nunca mais vocês verão. Ou seja, o Senhor, Ele vai exterminar este grande exército. Ele vai. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Faraó estava se aproximando juntamente com seu grande exército. Mas Deus usa a boca de Moisés para dizer: se acalmem. Se acalmem. Ei, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: se acalme. Foi. Se acalme. Você está ansioso? Foi falado aqui. Confie em Deus. Todo tipo de ansiedade, o Senhor diz para nós nesta noite: descansa. Descansa, porque eu sou Deus. O Senhor diz para você que está assistindo nesta noite, digo isto com ousadia: descanse. Descanse. Deus está trabalhando em prol da sua igreja. Ai, eu confio na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio no que está escrito. Aí você vai ver Deus agindo, irmãos. Depois que Moisés fala isso no versículo 14 de Êxodo, capítulo 14, no versículo 15, Deus vai dizer da seguinte forma: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Olhe só a expressão: marchem avante. A ordem foi para avançar. A ordem que vem da parte de Deus nunca será para recuar. Sempre a ordem é para avançar. O momento é de crise, avança. O momento é pandêmico, avança. Mas existe uma ordem governamental para ficar em casa. Mas de todas as maneiras a igreja está avançando. Avançando. Porque Deus é aquele que dá estratégias à sua igreja. A igreja do Senhor, quando ela entra no campo de batalha, ela nunca sai perdendo. Acredite nisso. Acredite nisso. Quando o povo de Deus entra em uma peleja, se você me mostrar na Bíblia Sagrada, já perderam uma, não perde uma. O momento era de crise. O exército estava se aproximando. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, manda o povo marchar, meu filho. Manda o povo marchar, Moisés. Oh, maravilha. Aí Deus vai dizer mais uma coisa. E tu, meu filho, enquanto o povo estiver marchando, tu vai pegar esse teu cajado e tu vai levantar e vai estender a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão
seco. Somente isso. Enquanto Moisés estava com o cajado levantado, não foi o cajado que abriu o mar não, viu, irmãos? Conforme alguns cantam por aí que Moisés toca lá o cajado e o mar se abre. Deus vai mandar um vento oriental. E o vento vai vir, digamos que é de lá para cá. E o mar vai se abrir. Justamente para Israel passar. Agora a ordem de Deus foi para que Israel viessem como? No versículo 15. Em meio a momento crítico, a igreja marcha. Em meio a situação difícil, a igreja prossegue. Em meio a momentos turbulentos, a igreja continua avante. Quem é igreja sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quem tem confiança no Senhor dos Exércitos, sabe muito bem no que eu estou falando. Então, se possível for, para a igreja continuar o seu progresso, pode ter mar, pode ter paredão, pode ter o que for. Deus abre, Deus derruba e a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. A igreja, ela nunca retrocede. A igreja, ela permanece caminhando. Caminhando. Teríamos alguns pontos para falarmos acerca do verso número 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Observe que Deus estava com Israel quando eles estavam passando por onde? Pelas águas. E quando pelos rios, ele não te submerger. Não. Lembro-me perfeitamente. A Bíblia conta. Último capítulo de Deuteronômio, que Moisés morre. Quem é que assume o lugar de Moisés? Josué. Além de ser o substituto de Moisés, ele ainda tem um desafio logo de cara, que era atravessar o rio Jordão. A Bíblia Sagrada diz que Josué passou pelo rio Jordão. E você vai ver que os rios não fizeram Josué submergir. Ele passou ileso. Profeta Elias, Deus manda ele ungir Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Em um dos momentos, aliás, nos últimos momentos de Eliseu com Elias, Elias vai fazer uma pergunta para Eliseu. E perguntou o que é que ele queria. Ele vai dizer que ele desejava a unção dobrada. Dobrada. Se for nos dias de hoje, eu quero um carro, uma casa na praia, uma mansão, quero uma cobertura, conta gorda, para comer do bom e do melhor e fazer tudo aquilo que eu mais gosto. Com Eliseu não foi assim não. Eu quero a unção dobrada. Momento. E é. Elias é arrebatado, conforme nós sabemos a história. Carro de Israel, vai ver o redemoinho, levou Elias. Só restou o quê? Acaba. Somente. A primeira coisa,
desafio que Eliseu tem é o quê? Rio Jordão. Aí Eliseu vai ficar um pouco nervoso e ele vai perguntar onde está o Deus de Elias. Só estava ali a capa. Aí ele lembrou da capa. Ele pega a capa e joga sobre o Rio Jordão. Quem sabe que o Jordão não respondeu para Eliseu da seguinte forma: conheço o Deus de Elias, conheço Elias e conheço a capa. Passa, Eliseu. Eliseu passa sobre o Rio Jordão. Os rios não irão te submergir. Isso aconteceu. Mas observe comigo, já estou encerrando, já passei da hora. Fiz uma leitura no versículo número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que Deus está dizendo? Que antes que as coisas viessem a existir, Ele já existia. Antes que as coisas viessem a se formar, Ele já existia. Antes que tudo que nós estamos vendo hoje, Ele já existia. E ele diz mais: Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí Deus usa a boca do profeta para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem vai impedir o trabalhar dele sobre a minha e sobre a tua vida? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se Deus quiser chegar no meio da tua parentela hoje e salvar, isso Ele vai fazer. Se Deus quiser chegar no meio da tua parentela hoje e libertar todos aqueles que estão vivendo na idolatria, estão vivendo sobre o vício, que estão vivendo sobre a prostituição, Deus, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e a Bíblia Sagrada nos afirma, e eu quero dizer para você nesta noite, que Ele está bradando ao meu coração, e eu vou dizer conforme o texto da Bíblia Sagrada, capítulo 43, versículo de número 13 de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu sou, eu sou. E ninguém aqui faça fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem, ninguém vai impedir. Ninguém irá impedir. Tome posse dessa palavra. Aliás, das duas palavras que foram pregadas aqui nesta noite. Ele te escolheu, te formou, te criou. Diz para você não temer,
te chamou pelo teu nome. Ele está dizendo, fique calado. Em meio à opressão, tem que marchar, tem que dar lugar na terra. O que tiver pela frente, ele abre, ele faz, ele derruba, você passa, e o nome dele é glorificado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.